Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Pitricarca posicionado na casa 4. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Pitricarca é o indicador do seu pai, porque Pitri em sânscrito significa pai e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Pitricarca, significa o indicador do pai. E é a profecia mais delimitada sobre o destino do seu pai e como a personalidade do seu pai vai impactar você particularmente. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Pitricarca, desde os 2 luminares, que são o Sol e a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 pode ser seu Pitricarca. Só que nesse vídeo eu não vou me focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros dentro da casa 4, mas sim o que individualmente o Pitricarca produz quando ele está posicionado dentro da casa 4. Embora você tenha o Pitricarca posicionado no 4º signo contado a partir do ascendente ou do Lagna, não significa necessariamente que você terá o Pitricarca posicionado dentro da cúspide da casa 4. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos o chamado mapa Bava, cuja função é organizar e definir as cúspides. Então é de fato pelo mapa Bava que você deve verificar se você tem o Pitricarca posicionado dentro da cúspide da 4. Porque se pelo mapa Bava está dizendo que não, então você não tem o Pitri dentro da casa 4. E essa descrição é direcionada única e exclusivamente para quem tem o Pitricarca posicionado dentro da casa 4, de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bastante específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou seu Pitricarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo não é para você, é uma perda de tempo. É bem específica a minha orientação. Esse vídeo é direcionado para quem tem o Pitricarca dentro da cúspide da casa 4, de acordo com o mapa Bava e calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se ficaram ainda algumas dúvidas, se você achou que as minhas orientações foram muito pesadas, eu tenho um tutorial que vai ajudar você a encontrar o seu Pitricarca. Então, caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial que tem escrito na capa, os 8 carcas. Você clique nesse vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 carcas ou characarcas, ou simplesmente indicadores móveis, como é chamado em português, incluindo o seu Pitricarca, que é o que interessa para esse vídeo. Então, uma vez que você fizer este tutorial, você volte aqui para nós darmos continuidade à aula. Só que antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo pontuar o que significa a casa 4, essencialmente. Ela significa a casa da felicidade. Então, caso você tenha o seu Pitricarca dentro da cúspide da casa 4, ele vai estar representado pelas letras P e K dentro desse quadrado. Esse daqui é um mapa com layout do norte da Índia e a casa 4, ela está sempre situada neste quadrado aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador do pai e colocamos dentro da casa que rege a felicidade? Essa é uma posição bastante introspectiva para o pai. O seu pai é um homem bastante sensível, que não tem uma vida pública muito ativa, mas sim uma vida doméstica.
mais agitada, é uma pessoa muito nutridora. Ele pode ser o pai mais confidente, porque a casa 4 pode representar tanto o pai ou a mãe, em linhas gerais, assim, quem são os nossos primeiros cuidadores. Só que a casa 4 é aquele cuidador que é mais íntimo, que é mais confidencial, que você consegue confiar mais seus segredos. Então, em linhas gerais, esse papel acaba desempenhado pela mãe. Só que quando nós temos o indicador do pai na casa do cuidador mais íntimo, então o pai é como se fosse o cuidador que desempenha o papel de mãe. Então, a sua segurança emocional está muito enraizada na presença do pai na sua vida. O seu pai é uma pessoa muito ligada em propriedades, em veículos, em comodidades, em confortos, que é o que a casa 4 significa. É a casa das comodidades, das conveniências, dos confortos. Representa a meia-noite, que é onde o sol está completamente escondido. Então, representa quando as pessoas estão em casa, que elas retiram as máscaras sociais. É onde nós somos nós mesmos, sem consequência. É o lugar onde a gente se sente seguro, é uma fortaleza. Então, o pai na casa da fortaleza, o pai é como se fosse uma fortaleza emocional para você. O seu pai é patriótico, ele é ligado à sua cultura de origem, ao passado, à história. Seu pai é um homem cheio de histórias, é um contador de história. Mesmo que ele viva hoje em outra cidade ou até mesmo em outro país, mas ele é sempre ligado às pessoas do país de origem dele e às histórias que marcaram o passado dele. Essa é uma posição em que ela dá heranças por parte de pai. Você vai ganhar uma herança por parte de pai. Por que isso? Porque a casa 4 é a oitava da nona. Na astrologia védica, a casa 9 é de fato a casa que representa o pai. Então, se você contar 8 casas a partir da casa 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você estaciona na casa 4. O número 8, ele tem relação com morte, com transformação e com heranças. Então, a casa 4 representa a transformação do pai, são as heranças do pai, é o legado do pai. Então, quando o Pitrikarka está posicionado dentro da casa do legado paterno, então isso fortifica o legado paterno. Mas assim, não é qualquer planeta que faz bem na casa 4. Existem planetas que fazem muito bem nessa casa, que ganham força direcional, que são a Lua e Vênus. Então, se você tem o seu Pitrikarka como sendo ou a Lua ou Vênus posicionado dentro da casa 4, adquire força direcional, que é chamado na Védica de Digbala. Então, ela dá muita potência. Esses dois astros, eles dão muita potência para a casa 4. A casa 4, ela é uma casa muito potente, porque ela é uma angular. Então, qualquer planeta posicionado na 4, ele se torna muito dinâmico, ele se torna muito cheio de iniciativa para comprar terrenos. O seu pai vai comprar terrenos, pode comprar mais de 1, 2 terrenos. Vai construir uma casa, vai construir um lar. Vai ter imóveis, vai ser proprietário de imóveis. Então, uma das rendas do seu pai pode ser o aluguel de imóveis. A casa 4 representa também os veículos.
Então, que é uma forma de conveniência. Então, seu pai vai ser dono de vários veículos. E a casa 4 também rege jardins e também lagoas. Então, o pai pode ter um hobby de cuidar de jardins, de ter uma casa com vários jardins, de cuidar de lagos, de piscinas, esses tipos de coisa. A casa 4, ela rege o fim da vida. Então, quando nós temos o indicador do pai na casa do fim da vida, significa que a relação entre você e o seu pai, ela vai ficar muito intensa, ela vai ficar muito profunda no final da vida dele. Provavelmente, você vai ser a pessoa que vai ser o cuidador dele quando ele estiver nos dias finais. Então, ele vai montar um testamento, ele vai montar um documento que fale sobre como ele gostaria que os seus bens, a sua fortuna fossem aproveitados. Então você vai ser a pessoa que vai correr atrás dessa documentação do seu pai, que vai correr atrás dessa burocracia. E se o pai for primeiro do que a sua mãe, por exemplo, se seu pai e sua mãe são casados, pela lei brasileira a fortuna vai para a sua mãe. Só que se a sua mãe for já falecida e seu pai falece em seguida, então a herança vai para você e para os seus irmãos. Então você vai dividir entre você e os seus irmãos igualmente. Essa é uma posição em que o pai pode ser envolvido também com política local. Não política internacional ou política nacional, mas sim política local. A Casa 4 rege prefeituras, vereadores, são aqueles políticos que são eleitos prefeitos para cuidar assim da cidade, do município ou até mesmo do estado. Então, o seu pai é uma pessoa influente na sua terra de origem. Ele é uma pessoa localmente conhecida, por bem ou por mal, assim. Depende muito da natureza do astro. Por exemplo, se você tiver o Rahu como sendo seu Pitrikarka, o Rahu ele é corrompido, então ele rege má fama, infame. Então, nesse caso, o pai pode ser infame na terra de origem. É bastante relativo. Essa é uma posição que traz muito enfoque, não somente em se sentir bem, mas assim, na felicidade emocional. Então, assim, o seu pai é uma pessoa que é muito preocupada com a sua felicidade emocional. Então, o que ele puder fornecer para que você seja uma pessoa mais feliz, o que ele puder fazer para deixar a sua vida mais confortável. Entende o que eu quero dizer? Porque a Casa 4 representa a sensação de sentir-se bem, de meditar, de se fechar do mundo exterior, não se alienar, mas se fechar do mundo exterior para você ouvir a sua própria voz interior. Essa é uma casa do elemento água, e a água tem relação com moksha, com libertação. Então, ela é uma casa angular de água. Então, ela é a mais potente para adquirir libertação. Então, o seu pai pode ser um grande estudioso de textos sagrados, que é uma coisa que a Casa 4 representa. Textos sagrados. Como, por exemplo, o estudo de avatares, o estudo de sutras, o estudo de
de Shastras. Então o pai é uma pessoa muito erudita, é uma pessoa muito culta, é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa assim muito ligada ao mundo sutil. Então ele é muito sensível às suas necessidades emocionais, tá certo? De maneira geral, essa é uma posição assim muito positiva para se ter o Pitrikarka, porque a casa 4 é uma casa que representa harmonia, pureza, felicidade, é uma casa sátvica. Só que assim, vai haver uma inversão de papéis aqui. Então assim, o seu pai vai ser mais como uma mãe do que assim um pai que desempenha a figura tradicionalmente associada ao pai. Nesse caso aqui vai haver uma inversão. O pai vai ser mais como alguém que desempenha um papel de mãe, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!